a solenidade da Anunciação do Senhor. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Hoje, 25/3, 9 meses antes do Natal, a Igreja celebra a solenidade da Anunciação do Senhor. Fazemos memória do grande acontecimento no qual o anjo Gabriel, enviado por Deus à Virgem Maria, apresenta a ela o plano da salvação. Maria, com humildade, dá o seu sim e torna-se colaboradora da nossa redenção, pois através dela o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ó Maria, Virgem Imaculada, Mãe inviolável, que preparaste no vosso seio virginal um puríssimo tabernáculo ao Filho de Deus. Prostro-me veneravelmente perante a vossa singular pureza, e porque desejo que o Verbo de Deus, que quis nascer em vós para se fazer homem, renasce espiritualmente em nós, em mim e em todos nós, e nos conceda a graça que tanto desejamos. A vós recorro, Mãe da Piedade, a fim de que pela vossa poderosa intercessão seja ouvida, aceita a minha prece. Ó Mãe do Verbo Divino, assisti-nos e nos obtém a graça que tanto precisamos, a vinda da divina vontade sobre a terra. Ó Maria, eu vos saúdo por todas aquelas horas em que trouxeste em vosso seio o Filho de Deus, com tantas Ave Maria, né? Dizemos 3 Ave Marias para fortalecer a nós, pedindo a fortaleza da nossa fé. Pela graça de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bendita seja a Santa Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bendita seja a Santa Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bendita seja a Santa Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes de vossa chama de amor, agora e na hora da nossa morte. Amém. De como se deve estimar o 6º mandamento. Quando o anjo propôs a Maria tornar-se ela a mãe de Deus, não lhe explicou se esta augusta prerrogativa concordava com o voto de virgindade que ela fizera. Então Maria suspendeu seu consentimento. É que mais
Grato lhe fora ultrapassar em méritos as criaturas pela virgindade. Tranquilizou o anjo. Não tenhas receios, Maria. Lucas 1,30. Essa pureza que tão zelosamente guardas, ela própria é que fará descer ao teu seio este Deus que só quer nascer de uma virgem. Em verdade, só depois de ter entendido bem é que Maria consentiu. O que compreendeu ela, senão ao que se tornar mãe de Deus? Não poderia jamais ter receio de perder a sua pureza? Ó preciosa virtude, em que alto preço por nós deve ser tida, foste tu, a santa pureza, que nos deste o mundo, o Redentor. Tu mereceste mais pura e perfeita criatura, a preferência da escolha entre ti e a própria maternidade divina. Foste tu que mereceste o favor de Jesus para o discípulo bem amado. Felizes as almas que ornamentam, que suplicam, né, neste mundo. Elas terão na eternidade a singular recompensa de acompanharem o Cordeiro. Apocalipse 14:4. Grandes privilégios teve o príncipe dos apóstolos, mas só o discípulo que era virgem permitia Jesus que descansasse a cabeça no seu seio na noite em que instituiu o sacramento do amor. Só o discípulo que era virgem, João, permitia Jesus que descansasse a cabeça em seu seio na noite em que instituiu o sacramento do amor. Deu Jesus a Pedro o bastão de pastor de sua igreja, mas deu a João a própria mãe de Deus. Graças à pureza, representamos na terra a vida dos bem-aventurados nos céus. Pela prática desta virtude, adquirimos um mérito que os próprios anjos não têm. São as almas mais castas, as que mais diretamente participam da união que o Verbo manado se dignou contrair com os homens. Quem quer que julgue bem perdoável o vício contrário e esta virtude, sob argumento da natural fraqueza, não deve ter em descaso o fato de que poucos vícios haverá a que Deus tenha menos perdoado e mais severamente punido. Então, quem quer que julgue bem perdoável o vício contrário da pureza, esta virtude, sob argumento da natural fraqueza, não deve ter em descanso o fato de que poucos vícios haverá a Deus que tenha menos perdoado e mais severamente punido. Esse vício afasta o Espírito de Deus, o qual não habita, diz a Escritura, o homem carnal, Gênesis 6:3.
O homem carnal, esse vício faz o homem cair em uma espécie de cegueira. Foi necessário um Davi profeta para que o mesmo Davi adúltero compreendesse toda a extensão de seu crime e pensasse em fazer a justa penitência. Esse vício obdura, quer dizer, enrijece, petrifica. E Salomão, que foi prodígio de sabedoria durante tantos anos, tornou-se idólatra nos seus últimos dias, porque se tornara impúdico, quer dizer, se tornou participar de luxúria, praticar a luxúria, não ter pudor mais, ser lascivo. Então, Salomão, né? Esse vício de obdura, ele enrijece, ele petrifica. Então, Salomão, que foi um prodígio de sabedoria durante tantos anos, tornou-se idólatra nos últimos dias, porque se tornara impúdico, quer dizer, sem pudor, lascivo. E nossos corpos são templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. A impureza num cristão é bem abominação no lugar santo. Então, a impureza num cristão é bem a abominação no lugar santo. 24, Mateus 24, 25. Ó Jesus, esposo das virgens, vós que escolheste uma virgem para ser vossa mãe, inspirai-me terno amor à pureza e o máximo horror ao vício que lhe impõe. Mas a virtude da pureza ultrapassa as forças naturais. Não posso viver na continência sem a graça particular. Salmo 8, 21. Esta graça, Senhor, eu vos imploro, por aquela pureza que fez Maria tão agradável aos vossos olhos, e a qual deveu a honra de vos ter por filho. Senhor, eu vos imploro, por aquela pureza que fez Maria tão agradável aos vossos olhos, e a qual deveu a honra de vos ter por filho. Eu vos imploro, pelo amor que tem consagrado tantas virgens, as quais, neste mundo, só conseguiram fascinar os encantos do divino esposo. Fazei que seja o maior dos meus prazeres, ó meu Jesus, vencer os prazeres que a vossa lei condena. Despertai em mim o temor das labaredas eternas, preparadas que foram para os impúdicos, para os lascivos, para os sem pudor. Extingui dentro de mim o gosto dos prazeres sensuais e dai-me em troca das celestiais delícias
livrai-me dessas tentações importunas que não me acompanham até os exercícios da piedade cristã, ou se as permitirdes, Senhor, fazei que infielmente as combatendo, eu aproveite as ocasiões, assim para vos dar ainda maiores provas do meu amor. Das precauções necessárias à conservação da pureza. Em virtude da graça de sua conceição, foi sempre Maria inacessível aos assaltos do vício. Entretanto, ao avistar-se com um anjo aparecendo-lhe sob a forma humana, Maria perturbou-se. Saudando o anjo logo, cogitou consigo mesma a saudação. O anjo logo cogitou consigo mesma a saudação que seria esta. Então Maria cogitou, ela pensou, ela refletiu, né, em ti mesma, aquela mesma saudação. Que saudação seria esta? O anjo logo, né, saudando-a, o anjo logo cogitou consigo mesmo que saudação seria esta? Quer dizer, ela pensou nela mesma, né? Refletiu nela. Que saudação seria esta? Essa, Lucas 1, 29. E com o anjo, a sós, se encontra sem testemunhas, o que foi suficiente para que dela se apossasse um santo pavor. Ela, junto com o anjo sozinha, ela teve, né? Junto dela sozinha, ela teve um santo pavor. E aí o anjo disse: de ti nascerá um filho. Lucas 1, 31. Disse-lhe o anjo: e lhe darás o nome de Jesus. Novo motivo de perturbação para Maria. Não tem dúvida sobre a realidade do mistério anunciado pelo anjo. Sabe que a Deus nada é impossível. Apenas quer saber de modo como se realizará o mistério. Que discreta é a pergunta de Nossa Senhora. Que prudência, nada mais diz além do necessário. Só por isso, já fácil se torna reconhecer que uma alma que dá pureza faz o seu tesouro. O pudor é a delicada flor que um leve sopro murcha. Basta um olhar para feri-la, uma palavra só para assustá-la. Uma virgem conhecedora do alto preço da tua virtude, teme ocasiões de melindrar, quer dizer, teme ocasiões. Uma virgem conhecedora do alto preço de tal virtude, teme ocasiões de melindrar, quer dizer, ela fica, né, ela fica atenta às ocasiões, né, sentimento de pudor dela, para não se sentir magoada, né, para ninguém atacar no pudor, mesmo muito antes que essas ocasiões se aproximassem. Então, ela é conhecedora do alto preço da virtude do pudor. Então, ela teme ocasiões de melindrar, de ser atacada, né?
E mesmo antes que essas ocasiões se aproximem, ela estava sempre alerta, né? Sempre ali, atenta para não deixar ninguém que atacasse, né? Ela recebia palavras lisonjeiras, ofereciam oferendas, favores, conversa, mesmo de aparência inocente. Tudo lhe era suspeitoso, tudo a faz redobrar a vigilância e a solicitude. Quer dizer, faz sempre ela ficar atenta, né, para conseguir ali não se envolver, né? Então ela fica sempre, mesmo que palavras lisonjeiras, quer dizer, elogio de forma em excesso, né? Exagerado. Quando ela via que vinha pessoas elogiando ela exageradamente, ela sabia que tinha alguma segunda intenção. Oferendas, né, favores, ela nem aceitava. Conversa mesmo de aparência inocente, pessoas com cara de inocente, tudo ela ficava atenta. Tudo lhe era suspeitoso, tudo a fazia redobrar a vigilância, né? A vigilância de, de alcançar, né, o desejo de ela, a vigilância para se defender, alcançar o fim dela de se defender. E, mas, se de tantas preocupações precisa pureza, para que sua integridade se conserve, como é possível afirmar que exista tantas almas castas neste mundo? Então, aqui tem uma pergunta. Se de tanta precaução, né, a pessoa tem que ter muita precaução para defender, né, que é precisa a pureza, para que a sua integridade se conserve, continua íntegra na sua pureza. Como é possível afirmar que existam tantas almas castas neste mundo? Não sei, só Deus sabe. Só Ele sabe. Seria de desejar que se tornasse... Não, seria de desejar que se tomasse para conservar essa virtude as precauções que, em via de regras, se tornam para salvar as aparências. Então, seria, né, de desejar que tomasse para conservar essa virtude as precauções que, em via de regra, tornasse para salvar as aparências, né, que aproveitasse para salvar as aparências. Para quantas pessoas ociosas, a vida negligente, as leituras perigosas, as conversas libérricas foram. Para quantas pessoas ociosas, a vida negligente, leituras perigosas, conversas livres, por ocasiões de pecado mais grave. Então ela sai disso, ela foge disso, porque ela não quer saber. Muitas virgens cristãs conversam frequentemente, sem temor, com pessoas que não são anjos. Por quê? Para, né, não falar delas, para não ser atacadas. Se alegrarem que velam, quer dizer, se alegarem que velam pela pureza, pode-se retrucar também que vela o demônio para perdê-la. Então elas têm que ficar caladas, elas vivem entre pessoas que não são anjos, mas não se alegam, não revelam sobre a pureza delas.
porque o demônio também está de perto para escutar, né? Para perdê-las. Sobretudo, uma virgem que ama os louvores não será muito tempo indiferente aos habituais. Sobretudo, uma virgem que ama os louvores não será muito tempo indiferentes aos habituais louve-marinheiros, quer dizer, aqueles elogios em excesso, né? Não será indiferente, porque a virgem que ama muito os louvores, né? Ela fica aos olhos dos outros, né? Reparando, não fica indiferente aqueles olhares que gostam de elogiar com excesso, adular, né? Ou se não fazer crítica, e ter cuidado, empenho e zelo para fazer algo. Então, ela tem que ter cuidado, né? Para, para que possa não envolver com esses elogios em excessos. Isso é só para com fins de críticas, adulação, mas só com fim de levar vantagem. Em matéria de pureza, tudo é motivo para temer. Então, em matéria de pureza, né, a pureza é tão difícil para a gente segurar a pureza, continuar pura para Jesus, que o motivo, tudo é motivo para a gente temer, ter medo de perder a nossa pureza. Para a razão mesma de nunca é demasiado o quanto teme. Quer dizer, nunca é demais o quanto teme, porque a pureza ela é uma virtude linda, mas é fácil de ser ludibriada, né? Então, é ter cuidado e empenho, né, para segurar, para não cair na tentação do demônio. Em via de regra, buscamos dissimular os perigos que amamos. Então, em via de regra, né, para ajudar, buscamos dissimular os perigos que amamos. E a prova de que o amamos é, é, está na diligência em que ocultaremos em nós mesmos. Quer dizer, em via de regra, geralmente a pessoa que tenha a pureza, né, ela, ela é meio dissimulada nos perigos que amamos, né? Nos perigos que amamos. E a prova de que os amamos está na diligência em ocultarmos nós mesmos. Então, isso é ter o cuidado, está no cuidado, o empenho, né, o zelo, cuidado para ocultar a nossa pureza. Somos todos formados do mesmo barro. Então, somos todos formados do mesmo barro. Nossa natureza é frágil. De nós pode muito bem ser o que outros, por desgraça, já tenham sido. Então, nós somos formados do mesmo barro e de nós pode muito bem ser o que para outros já tenham sido a desgraça, né? Se a desgraça já tenha sido. Então, a gente tem que ficar vigilante, ter cuidado, zelo para fazer algo, né? E quando procura experimentar sua fraqueza. Então, a gente, como é de barro, a gente tem que ter a fortaleza para a desgraça não acontecer com a gente. E experimentar a fraqueza,
e o demônio tirando a pureza. Ainda que conte com o socorro da graça, ninguém tem direito de se expor ao perigo. Mesmo que as virgens, né, que as puras tenham o socorro da graça, pode contar com o socorro da graça, mas ninguém tem o direito de se expor ao perigo. Então a gente tem que ter muito cuidado, muito empenho e zelo para cuidar da nossa pureza. Só em verdade podem estar seguros que na tentação se enche sem que a tenha procurado. Então, só em verdade podem estar seguros aqueles que na tentação se achem sem que a tenha procurado. Chega, mesmo que a gente não tenha procurado. Quando após, só em verdade, né, pode sentir seguro. Após anos a fios, puderam empilhar as vitórias alcançadas contra o demônio da impureza. Não te julgues ainda assim invencível. A gente não deve julgar ainda invencível. Continua desconfiado dos inimigos de ti próprio também. A gente tem que desconfiar dos inimigos e de ti próprio, de nós próprios, porque nós somos barros também. Evita as ocasiões diárias de que toda parte que te apresenta, que se encarrega o demônio de multiplicar. Então, continuar desconfiando dos inimigos e de ti próprio, que até a gente trai a gente, fala demais. Evitar ocasiões diárias, que em toda parte te apresenta que se encarrega o demônio. Em toda parte tem alguém encarregado pelo demônio para multiplicar para ele a vantagem. Então, de Deus virá sobre ti, sobre a pureza, a fortaleza para triunfares nessas ocasiões imprevistas do demônio, as quais tua parte querem grande virtude. Ó Virgem Mãe de Deus, consegui para mim a graça de desconfiar de mim próprio, a prudência e a mortificação dos meus sentidos, condições tão necessárias para que me conserve na castidade. Não pode dizer que vos amo quem não ame com especial carinho uma virtude que foi um dos princípios da glória, da vossa glória. Mãe, ó Mãe Puríssima, obtém para nós a graça de viver tão exata pureza, de jeito que sempre encontrareis o vosso servo e mais certo ó Mãe Puríssima, obtém-se para mim e para todos a graça de viver em tão exata pureza, de jeito que sempre encontrareis em vossos servos o mais certo sinal dos mais diletos filhos de Maria. Amém, filhos.